Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre plexo sacral. Então é uma sequência aí, a última videoaula sobre os plexos espinais, envolvendo aí os nervos espinais. Mais especificamente, os ramos ventrais aí de cada nervo espinal, ok? Então nesta videoaula eu vou trabalhar com vocês como que é formado então o plexo sacral e quais os seus ramos originados, tanto ramos puramente cutâneos, né, sensitivos, como também nervos puramente motores. Além disso, nós vamos trabalhar também os nervos mistos, como o mais principal aí do plexo sacral, que é o nervo isquiático, ok? Espero que vocês gostem dessa videoaula e que entendam aí sobre o plexo sacral. E vamos para mais esta videoaula sobre plexo sacral. Bom, pessoal, o plexo sacral, então, ele vai ser formado pelos ventres, né, pelos ramos, pelas divisões anteriores, tá, dos nervos cranianos. Então, ele é formado pelos ramos ventrais dos nervos de L4 até S4, ok? Porém, ainda nós temos aí, né, os ramos anteriores ocorrendo então uma divisão anterior e uma divisão posterior, tá certo? O que vai acontecer? Pegando aqui, né, de L4, L5, S1 e S2, né, e pegando também aqui de S3, né, de L4 até S3, originando então o quê? Nervos da divisão anterior. Então nós vamos ter aqui o nervo fibular comum, né, o nervo tibial, que é da divisão anterior, tá? Nós vamos ter aqui o nervo que vai para os músculos quadrado da coxa, né, quadrado femoral e gêmeo superior, que é puramente motor. O nervo para o músculo obturador interno e gêmeo superior, que é puramente motor. O nervo o nervo cutâneo, né, isquiático aqui, o nervo cutâneo posterior da coxa, que ele vai ter tanto uma parte anterior, né, da divisão anterior, como de uma divisão posterior. Vai se originar aqui também o nervo pudendo, né, que é também da divisão anterior. O nervo para os músculos levantadores do ânus e coxígeo. E o ramo perineal do quarto nervo sacral. Então, todos esses nervos são originados, então, das divisões anteriores dos ramos ventrais, né, do plexo sacral. E a divisão posterior, então, pegando de L4, L5, S1 e S2 e S3, nós vamos ter aqui quem? O nervo fibular comum, né? E lembrando que o nervo fibular comum, que é da divisão posterior, mais o nervo tibial, que é da divisão anterior, os dois formam aqui em comum o nervo isquiático, tá ok? Ainda da divisão posterior nós temos o nervo glúteo superior, nervo glúteo inferior, nervo para o músculo piriforme, tá? Aqui metade do nervo cutâneo posterior da coxa e o nervo cutâneo perfurante, ok? Então, a partir de agora, pessoal, nós vamos começar a analisar todos esses nervos aqui e até onde nós vamos terminar aí com o nervo isquiático e suas divisões, né? Tibial e fibular comum, tá certo? Bom, começando então aqui, ó, nós temos aqui então o plexo sacral nessa imagem da esquerda aqui embaixo, tá? Nós temos aqui o plexo sacral originando então, né, o principal dele aí, o maior, né, que é o nervo isquiático, mas originando também outros nervos aqui, né? Então nós vamos ter aqui o nervo glúteo inferior, tá? Que vai especificamente inervar o glúteo máximo. Nós vamos ter aqui o nervo glúteo superior, que vai inervar não somente o glúteo máximo, mas também o médio e o mínimo, tá certo? Nós temos aqui também nervos, né, que vão para o músculo piriforme, nervos que vão para o obturador interno e também o gêmeo superior, e um outro nervinho que vai aqui para o gêmeo inferior e quadrado femoral. Tá? Então vejam que todos esses nervinhos aqui estão sendo originados diretamente do plexo sacral, tá certo? Diretamente do plexo sacral, tá? Que foi o que a gente começou a analisar lá, beleza? Depois nós temos ainda também o nervo pudendo,
tá? O nervo pudendo. Então aqui nós podemos observar então, né, o nervo pudendo, ok? Que é formado então de S2, S3 e S4, tá certo? As divisões então, né, da divisão anterior então, né, do S2, S3 e S4, nervo pudendo, ok? Depois eu vou mostrar para vocês para onde que ele vai. Aqui nós temos também o cutâneo perfurante, tá? O cutâneo perfurante, que é esse bem pequenininho aqui, né? Formado então aí pela divisão posterior de S2 e S3, tá certo? E depois, por finalmente, aqui o nervo isquiático, tá certo? Lembrando então que nós temos aqui, né, nessa imagem representando aqui, ó, tanto o glúteo superior, o nervo glúteo superior, o nervo glúteo inferior, tá certo? Nós temos aqui, ó, nervo para os músculos gêmeo inferior e quadrado da coxa, tá ok? Nós temos aqui um outro nervo chamado perineal, tá? Que depois ele vai originar, então, os nervos escrotais ou labiais, né? No caso das mulheres, né? Ramos perineais, né? Que ainda vem aqui do nervo cutâneo posterior da coxa. Então vejam que depois cada nervo ele vai se ramificando, né? Ainda mais. Aqui o nervo cutâneo posterior da coxa, certo? Então, nós temos vários nervos aqui, tá certo? Então, aqui, ó, nós temos um nervo pudendo, e o nervo pudendo depois vai originar os ramos, os nervos perineais, né? E aqui os nervos retais inferiores, nervos labiais posteriores, no caso da mulher, ou escrotais, no caso do homem. Tá certo? Então nós observamos então que esse nervo pudendo, ele vai originar nervos que vão para toda a parte dos músculos do períneo, né? Que vão aqui para a parte do períneo, né? Então, tanto para a região anal, quanto para a região urogenital, tá certo? Tanto para a parte do bulbo esponjoso, tanto no homem quanto na mulher, quanto para o diafragma urogenital, tá certo? Além disso, nós temos aqui um ramo, né, o ramo perineal do nervo cutâneo femoral posterior, tá certo? Que também vai aqui para a parte, né, do períneo aqui, ok? Então aqui nós temos os ramos perineais que vão para o períneo, o nervo cutâneo femoral posterior, que nós vamos ver mais à frente, e os nervos clúneos, tá? O que seriam então os nervos clúneos? Os nervos clúneos eles são originados de L1 a S3, tá? E vão inervar toda a parte da pele sobre a região glútea, né? Então a pele superior, a pele média e a pele inferior, mais da parte mais medial aí da região glútea, né? Lembrando que a parte mais lateral da região glútea é inervado pelo ilho hipogástrico, que é um nervo originado do plexo lombar, tá certo? Então nós vamos ter aqui o clúneo superior, clúneo médio, clúneos inferiores, que vão inervar toda essa parte da pele sobre a região glútea, tá ok? Aqui nessa imagem ainda nós conseguimos observar aqui, né? O nervo cutâneo femoral posterior, que é originado do plexo sacral, né? Aqui o nervo fibular comum, e depois originando então o cutâneo sural lateral, que é do plexo sacral ainda. O nervo tibial, né, que depois vai originar a parte que é cutânea, que é o nervo cutâneo sural medial, nervo sural, tá? Lembrando que o nervo safeno é originado então do nervo femoral, que é do plexo lombar. O nervo obturatório, né, que é um ramo cutâneo também do plexo lombar. E o nervo cutâneo femoral lateral, né, como também o ilho hipogástrico, que são aí do plexo braquial, que nós já vimos, tá certo? Bom, aqui nós vamos ter o cutâneo femoral posterior, que é esse aqui, ó, cutâneo femoral posterior, que ele vai fazer toda uma inervação da pele posterior aqui, né? Tanto pegando aqui a parte mais inferior, né? Sobre o glúteo máximo, toda a pele sobre os genitais externos, toda a pele do escroto também, né? A pele do períneo, a raiz do pênis, lábio maior e toda a parte da face póstero, né, medial aqui da coxa até a fossa poplítea. Então nós vemos aí que os clúneos inferiores, né,
clúneos inferiores, como também aí os ramos perineais, são originados então aqui do cutâneo femoral posterior, né? Como nós observamos então nesta imagem, ó, tá? Então o ramo perineal é originado do nervo cutâneo femoral posterior, tá certo? No nervo cutâneo femoral posterior. Então essa é toda a parte de inervação aí, né, do cutâneo femoral posterior. Além disso, ele vai originar um ramo, né, que é o ramo sural, o nervo sural, tá? Que vai pegar toda a face posterior da perna, que continua com o nervo sural medial vindo lá do tibial, ok? E depois nós vamos ter o nervo esquiático. Então o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que toda a parte da inervação muscular, né, de músculos da região glútea, né, glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, piriforme, obturatório interno, gêmeo superior, gêmeo inferior e o quadrado femoral, são feitos por nervos próprios que saem diretamente do plexo sacral, tá? Além disso, nós vamos ter aqui o nervo pudendo, tá? Que depois ele vai originar outros ramos, né? Nós vamos ter o cutâneo perfurante, tá? O cutâneo perfurante. Então aqui, como eu mostrei, né, o nervo pudendo, que vai originar nervos retais inferiores, nervos labiais e escrotais posteriores, que vão aqui para o bulbo esponjoso, enfim, né? Para toda a região anal, tá? Que vai inervar também o levantador do ânus, tá certo? E depois nós vamos ter a quem? Nós vamos ter o ramo perineal, que vem do nervo cutâneo femoral posterior, tá? Especificamente. Nós vimos também os nervos clúneos, que são formados desde L1 a S3, lembrando que de L1 até L4 nós temos o plexo lombar, e de L4 até o S4 nós temos o plexo sacral. Então nós vemos aqui, ó, clúneo superior de L1 a L3, tá? Clúneos médios, S1 e S3, opa, então aqui é somente do plexo sacral. Clúneos inferiores, também somente do plexo sacral. Então os clúneos superiores, eles ainda pegam nervos aí, ramos ventrais aí dos nervos que formam o plexo lombar, tá certo? Já os clúneos médios inferiores, não. Então os clúneos médios inferiores, né, que são aí, o inferior, né, na verdade, os nervos clúneos inferiores são originados do cutâneo femoral posterior, bem como, né, os ramos perineais, que também são originados do cutâneo femoral posterior, tá? Já os clúneos médios não, os clúneos médios são originados aí diretamente de S1 e S3, tá? Aí nós vimos aqui o cutâneo femoral posterior, que vai originar tanto os ramos perineais como os clúneos inferiores, por isso que pega aqui, né, a pele inferolateral sobre o glúteo máximo, pega também a pele sobre os genitais externos, pega também a pele do períneo, pega também a pele do escroto, da raiz do pênis, do lábio maior, no caso da mulher, tá? E toda a parte posterior e medial da coxa até a fossa pulpítea, tá certo? E agora nós vamos para o nervo esquiático, tá certo? Então o nervo esquiático, ele é este nervo aqui, ó, vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Nervo esquiático, formado tanto por uma divisão anterior, que forma o tibial, quanto uma divisão posterior, que forma o fibular comum, tá? Então nós observando, nós podemos observar essa imagem e a partir daqui já entendermos, né, que, por exemplo, nervo glúteo superior, ele vai para o glúteo superior, médio e inferior. Nervo glúteo inferior vai somente para o glúteo máximo, né? Nervo para o músculo piriforme, somente para o músculo piriforme. Nervo para os músculos quadrados da coxa e gêmeo superior, então só vai para o quadrado da coxa e para o gêmeo superior. Esse outro pequenininho aqui, que é formado, né, de L4, L5, ó, então L4, L5, S1 e até S1, tá? Então é pro quadrado da coxa e gêmeo superior. Já o de L5, S1 e S2 é para o gêmeo superior e obturador interno, né? Músculos levantador do ânus e coxígeo, então ele é formado de S3 e S4, somente, ó, S3 e S4.
Perineal, ramo perineal, somente de S4. Nervo pudendo, S2, S3 e S4. Tá? Nervo cutâneo perfurante, S2 e S3. Lembrando que é a divisão posterior. Tá? E aí o nervo cutâneo posterior da coxa é formado então de S1, S2, tá? E S3, ok? Pegando aí tanto a divisão anterior quanto a divisão posterior. E esse nervo cutâneo posterior da coxa é que vai inervar toda a parte da pele de escroto, períneo, inferior da região glútea, a parte posterior medial da coxa, tá certo? E agora chegamos então no isquiático, tá? Então agora que nós vamos entender o que acontece. O nervo isquiático, já logo no seu início, enquanto ele não se divide realmente anatomicamente falando em tibial e fibular comum, ele vai originar ramos que são chamados de ramos musculares, que vão para quais músculos? Semimembranáceo, semitendíneo, bíceps femoral e adutor magno. Tá? Então ele vai pegar músculos posteriores da coxa, que são aqueles denominados de isquiotibiais, tirando a parte do bíceps femoral, né? Que não é um isquiotibial, e sim um isquiofibular. E também para o adutor magno, tá? Lembrando que os músculos adutores são inervados por nervos do plexo lombar, ok? Só que além de ramos musculares originados do nervo isquiático, o nervo isquiático também origina ramos articulares que vão aqui para a articulação do quadril. E aí vai acontecer uma coisa interessante, o nervo isquiático vai continuar descendo e num determinado ponto ele vai se dividir, originando então o nervo fibular comum e originando então o nervo tibial, tá? Bom, nervo tibial, então nós temos aqui o nervo isquiático, né? Vejam aqui que ele vai originar, né, ramos musculares para os músculos posteriores aqui da coxa. E antes de chegar à fossa poplite, ele se divide em nervo fibular comum e nervo tibial. E o nervo tibial vai originar ramos articulares que vão para a articulação do joelho e também para o tornozelo, ok? Vai originar um nervo sensitivo, que é o cutâneo sural medial, ó, tá? Cutâneo sural medial, que vai inervar toda essa parte posterior e medial um pouco mais para a lateral, né? Da perna, se unindo com o nervo sural, tá? Se unindo com o nervo sural que vem lá do nervo femoral, tá certo? E a parte motora para os músculos, né? Então vai inervar, o tibial vai inervar todos os músculos posteriores da perna, ou seja, tríceps sural, flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos e tibial posterior, tá certo? Como também os músculos da planta do pé, tá? Os músculos da planta do pé que nós vamos ver mais à frente, tá ok? Então o nervo tibial, ele é formado de L4 a S3, obviamente, porém, pegando aí as divisões anteriores desses ramos ventrais, desses nervos de L4 até S3, ok? E vai ter toda, então, uma inervação cutânea, que é através do nervo cutâneo sural medial, que se une com o ramo, né, que é o nervo sural, aí, tá? Originado, então, lá do femoral, que é do plexo lombar. A parte de articulação do joelho e tornozelo e músculos, todos os músculos posteriores da perna e da planta do pé, tá certo? Depois nós vamos ter quem? Nós vamos ter o fibular comum. E esse fibular comum, depois ele vai originar tanto o fibular superficial, ó, tá? Fibular superficial quanto o fibular profundo. Tanto o superficial quanto o profundo, eles vão inervar todos os músculos anteriores e laterais, né, anterolaterais da perna. Então eu arrumei aqui, pessoal, tá? São anteriores e laterais da perna. Então ele vai pegar lá tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux, fibular longo, fibular curto, fibular terceiro,
tá? E vai inervar também esses músculos dorsais do pé, que é o extensor curto do hálux e o extensor curto dos dedos, tudo bem? A parte de articulação somente vai originar ramos aqui para a articulação do joelho. Por quê? Porque nós temos ramos articulares do tibial que vem aqui para a articulação do tornozelo, tá certo? E a parte cutânea, pessoal, vai ser toda a parte da pele lateral e anterior, ou seja, anterolateral da perna, né? E também a parte do dorso do pé. E essa parte do dorso do pé vai ser através do nervo medial dorsal, tá? E cutâneo intermédio dorsal, que são originados aí, então, do fibular superficial, e do fibular profundo vai ser originado dois nervinhos cutâneos, que é o cutâneo lateral do hálux e o cutâneo medial do segundo dedo. Então toda a parte do dorso do pé, né, com exceção aqui do dedo mínimo do pé, tá, é feito então pelo fibular. Tanto essa parte anterolateral quanto essa parte do dorso do pé, através do nervo cutâneo medial dorsal e intermédio dorsal, que são do superficial, e do profundo, cutâneo lateral do hálux e cutâneo medial do segundo dedo. Tá certo? Então aqui, ó, né, pegando toda a parte do sural lateral, que ainda pega aqui, né, do superficial e profundo, ok? Aqui então nós temos uma vista, né, plantar do pé aí, pegando então a continuidade do nervo tibial, né, lembrando que o nervo tibial ele vai fazer a inervação de todos os músculos plantares do pé, né? Então o adutor do dedo mínimo quadrado plantar, flexor curto dos dedos, abdutor do hálux, tá? Flexor curto do hálux, lumbricais, tá certo? Pegando aqui adutor do hálux também, tá certo? Interósseos, tá? Flexor curto do dedo mínimo, tá bom? Então todos os músculos plantares é inervado então pelo nervo tibial. E aí o que acontece? O nervo tibial, quando ele entra aqui na planta do pé, ele se divide, originando então o nervo plantar lateral, que vai inervar todos os músculos mais laterais, né? Desde o quadrado plantar até os laterais. E o nervo plantar medial vai inervar todos os músculos do quadrado plantar para medial, tá? Então todos os músculos mediais aqui, certo? Além disso, olha só o que nós temos que entender. Então a parte, né, da planta do pé, tanto a parte medial da pele, né, que é cutânea, vem do nervo plantar medial, que é do tibial, e a parte da planta do pé mais lateral vem do nervo plantar lateral, que também é do nervo tibial, tá certo? E, inclusive os ramos calcâneos mediais, que também vêm do nervo tibial. Aqui, ó, essa parte mais medial aqui é o nervo safeno, tá? Então esse nervo safeno aí, então esse nervo safeno de L3 e L4 aqui, né, que é do nervo femoral do plexo lombar, tá? E aqui, a parte mais lateralzinha aqui em vermelho, ó, é do nervo sural de S1 e S2, tá? Junto com o nervo cutâneo lateral e nervo cutâneo dorsal lateral, né? Que vem aí da parte do fibular, tá certo? Bom, pessoal, então aqui chegamos ao final desta videoaula sobre plexo sacral. Então, não é difícil aí a parte, né, do plexo sacral. É só vocês observarem, então, que nós temos nervos que são puramente motores, né? Então, quais são os nervos puramente motores? O nervo glúteo superior, glúteo inferior, para o músculo piriforme, o nervo para os músculos quadrados da coxa e gêmeo superior, para os músculos obturatório interno e gêmeo inferior, gêmeo superior, quadrado da coxa e gêmeo inferior, para os músculos levantador do ânus e coxígeo, tá? E aí o que acontece? O ramo perineal, o nervo pudendo, o nervo cutâneo perfurante, cutâneo posterior da coxa e o isquiático, que é formado pelo tibial e pelo fibular, vão ter aí partes sensitivas e partes motoras também, ok? Então não é tão difícil assim a gente entender. Então esse inicial aqui, ó, são os músculos puramente motores, pudendo
isquiático são mistos, né? O perfurante, cutâneo perfurante, é somente sensitivo, ok? E entender, né, que, por exemplo, os ramos perineais e clúneos inferiores são originados do cutâneo femoral posterior, né? Nervo pudendo, aqui daí vai formar os nervos perineais, né, que são ramos perineais, os nervos perineais que são do nervo pudendo e o ramo perineal que é do nervo cutâneo femoral posterior, tá certo? Entender então dos clúneos, né, com exceção do clúneo superior, que é formado tanto de plexo lombar quanto plexo sacral, os clúneos médios é só de plexo sacral, e os clúneos inferiores é do plexo sacral, porém do nervo cutâneo posterior femoral, tá? Aí nós temos o cutâneo femoral posterior, trabalhando toda a sua parte de inervação, tá? Aonde que ele vai inervar toda a parte de peles aí. E depois nós vamos para o nervo isquiático, então os ramos diretos aí, articulares e musculares do isquiático, e os ramos do tibial, os ramos do fibular comum, que é o fibular superficial e profundo, terminando então na inervação da planta do pé, tá certo? Bom, pessoal, aqui então as minhas referências, tá? Então, comentaram aí nos meus vídeos que seria interessante estar colocando as referências. Então, estão aí as referências, né? Anatomia e Estudo Regional do Corpo Humano, que é de Gardner, Gray e Rahili, tá? Neuroanatomia Funcional, do Machado. Atlas de Anatomia, volume 1, Anatomia Geral e Aparelho Locomotor, que é do Prometheus, né? E Bases da Neuroanatomia Clínica, que é do Young. Tá? Young. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tenham aprendido aí e entendido sobre o plexo sacral. Desejo a todos aí ótimos estudos. Não deixem de colocar seus comentários na descrição do vídeo, isso é muito importante para nós. Estarei sempre respondendo aí vocês, principalmente dúvidas, elogios, reclamações, sugestões, enfim. Ativem o sininho de notificação para receber sempre novidades de novos vídeos todas as semanas aí no meu canal. E se inscrevam também, né? Isso ajuda bastante a gente a continuar com esse trabalho, fornecendo aí, disponibilizando videoaulas gratuitas para todo mundo aí. Então desejo mais uma vez um grande abraço a todos, pessoal, ótimos estudos e até a próxima videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão.